nada irá passar. Hoje conversei com as águas, eu conversei com o rio que mora em meu peito. Vi na pureza das águas um guia alimentando seu leito. Hoje conversei com as águas, eu conversei com o rio que mora em meu peito. Vi no espelho das águas os olhos gigantes do tempo. Tendo-se pela experiência reconhecido as preciosas virtudes das águas do Cubatão, com que a providência enriqueceu este reino, ministrando-lhe eficaz remédio para muitas moléstias e colocando-as na curta distância de 6 léguas da Vila do Desterro, da ilha de Santa Catarina, com fácil acesso para os enfermos, podendo muito comodamente ser transportados pelo rio Cubatão, e querendo proporcionar a todos os meus vassalos os meios e auxílios preciosos, principalmente aqueles que pela indigência têm um privilégio direto à minha real proteção, hei por bem aprovar o projeto da ereção de um hospital no lugar daquelas águas. Hospital que se regulará pelos termos do Hospital das Caldas da Rainha, no que for aplicável. Palácio da Real Fazenda de Santa Cruz, em 18 de março de 1818. Diz a lenda que, no caminho de Óbidos, Dona Leonor de Aviz e Bragança, Rainha de Portugal, se cruzou com um grupo de pessoas que se banhavam numas poças perto da estrada e que, ao solicitar que se questionasse do que se tratava, lhe terá sido dito que as águas ajudavam as ditas pessoas a sentirem-se melhores das suas dificuldades físicas. A benemérita rainha foi também responsável por redigir o respectivo regulamento, que ficou conhecido por Compromisso da Rainha, publicado em 1512, onde se definia que a instituição serviria para apoiar gratuitamente os pobres e desfavorecidos do reino. Em 1844, por iniciativa do governador da província de Santa Catarina, a imperatriz Dona Teresa Cristina aceita o título de protetora do Hospital das Caldas, ocasião em que lhe é oferecido e aceito que Caldas do Cubatão fosse denominada Caldas da Imperatriz. Então, em outubro do ano seguinte, em sua primeira viagem fora da corte do Rio de Janeiro,
Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina se dispõem a viajar à pequena e distante província de Santa Catarina, especialmente para inaugurar o primeiro hospital de uma província brasileira, o Hospital de Caldas da Imperatriz. Arraial das Caldas teve a honra de receber os imperadores e de ser apadrinhado pela Imperatriz. Foi durante 3 dias a capital do Império do Brasil, que agora se igualava ao velho reino português, com suas Caldas da Rainha e, no Brasil, Caldas da Imperatriz. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se o imenso Portugal, com avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, vinho. A princesa Isabel, ela assinou um papel que era pra libertar, tipo, a escravidão, sabe? Pra não fazerem mais escravidão. E depois que saiu daqui, 9 meses depois, nasceu a princesa Isabel. Será que foi mesmo? Ah, eu acredito. A princesa Isabel nasceu 9 meses depois, né? Dela ter estado aqui. Até pode ser que eu esteja errada, mas eu não acredito. Talvez até pelo fato dela estar relaxada, tudo isso, que a gente sabe que isso aí influencia para engravidar, né? Talvez isso. Só que eu quero saber uma coisa. Ela, tipo, deu abrigo para os escravos, tipo, quem era libertado, ou eles começaram a morar na rua? Isabel, ela assinou um documento, tá certo? Só que assim, ó, assinou também... Não foi por aquela bondade, aquela santidade que muitos acham que tem. Já tinha muita gente lutando por isso. Em relação à princesa Isabel, ela foi gerada aqui. Exatamente 9 meses depois, ela nasce. Ela tem alguns mistérios, assim, né? O professor Petri vai nos mostrar um caminho que ela teria feito nesse desaparecimento. Isso. Ela, naquela ocasião, ela queria tomar um banho de água fria devido à questão lá na região da Sicília, de onde ela veio, né, que eram águas mais frias. Então ela saiu por aqui disfarçadamente e foi tomar banho num poço mais adiante, né? Eles escolhem uma data que é bastante simbólica aqui para 30 de outubro. Essa viagem, ela realmente foi programada para estar aqui dia 30. Ele veio, essa viagem foi para isso. A grande sacada do nosso governador, qual foi? Foi levar em pé de igualdade, voltar aquele decreto que ele fazia... de Dom João VI. Isso, decreto que botava pelo Estatuto de Caldas da Rainha,
Lá eles tinham a Casa da Rainha da Dona Leonor. Isso. Então, por que não transformar agora o Brasil em Caldas da Imperatriz? A Caldas da Rainha, até convidei quando eles fizeram um intercâmbio, né? Sim. Mas não teve oportunidade. Tá. Lembro de alguns portugueses que já vieram, inclusive associam a Caldas da Rainha, né? Que é uma cidade irmã de Caldas da Imperatriz. E aqui era uma aldeia indígena, onde os índios usavam as águas em benefício próprio, né? Aqui toda a fonte aqui era rodeada pelos indígenas. Daí houve sim, né, a apropriação da fonte termal pela corte imperial, né? Esses bororenos, né? O que você poderia falar sobre eles? Assim? Em 1777, 76, havia uma ameaça de invasão aqui pelos espanhóis. Foi enviado 2 contingentes de negros de Pernambuco, do regimento Henrique Dias. No momento da invasão, o que aconteceu? Quando a frota portuguesa abandonou a defesa da ilha, eles recuam para o continente, em debandada, na verdade. 100 e tantos homens, uns 160, pegam a bandeira do regimento e voltam para Pernambuco. Os demais, o que eles fizeram? Eles recuaram para o interior do Cubatão. E a partir desse momento, então, a gente vai ver que houve uma união entre os indígenas, os remanescentes carijós que aqui haviam, e os soldados do regimento Henrique Dias, que vão formar a nação Bororema. Dom João conseguia transformar um copo vazio num copo cheio. A derrota existe? Agora vamos transformar essa derrota numa vitória. E essa questão, já porque eles eram negros, eles eram brancos, que eram índios, esse tipo de coisa não era tão forte como hoje nós temos. Então eles vão fazer e incorporam nessa população a população local. Tanto que nós vamos ver diversos decretos, o próprio Dom João, o próprio Dom Pedro, tratar bem os negros do Cubatão. Nós temos um município muito racista. Aliás, Santa Catarina, o Sul. O meu bisavô, um deles, ele foi escravizado, ele participou da construção do Hotel Antigo. Esse rio, ele tem uma importância enorme na nossa região, né? O manancial do Rio Cubatão abastece a Grande Florianópolis com água potável. Então, mais de 1 milhão de pessoas bebem da água desse manancial. Hoje é uma das melhores águas termominerais do mundo. Nós somos do governo do estado, são 200 mil metros de terras da União. A estrutura da empresa consiste no Hotel Caldas, o fontanário, a casa de banhos e o parque aquático, né? Aqui, assim, o morador daqui, eles têm 40 litros por semana. Não é na ficha, né? É moedinha, né? Paga na moeda, tá o preço aqui. Diz que essa água aí é a segunda melhor do mundo, né? É verdade ou não é? Eles dizem, né? Diz que a primeira é na França, mas nunca tive na França, né? Essa aqui é melhor. Não tem melhor que essa. Pra nós, né? E tem um QR Code. É a melhor coisa que tem, né? Porque isso aqui antes dava a briga. Ali é a briga que dava, né? Uma história de um paciente que eu atendi, ela tem fibromialgia e ela tem psoríase. Na verdade, ela tinha, ela não tem mais. E no segundo atendimento, ela já veio com a pele lisa. Na realidade, particularmente, né, eu encontrei a cura aqui. De um processo bem complicado e que nunca mais voltou. Então, eu não falo por ouvir falar. Eu experienciei isso, é parte da minha vida, né, da minha trajetória de vida. Esse lugar, ele tem algo que é indescritível e indecifrável. E assim, que todos sempre pensassem em preservar Caldas como ela é, né? Sem que o aspecto econômico financeiro ultrapasse as barreiras do bem-estar, da qualidade de vida e do potencial de cura que essas águas têm. Este é o retrato da Rainha Dona Leonor, que aparece em todos os livros de história aqui em Portugal. Foi pintado
pelo pintor português José Malhoa. Hoje conversei com as águas, eu conversei com o rio que mora em meu peito.